O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças e adolescentes, um programa de parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, uma associação de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Hoje vamos falar sobre crianças e tecnologia, o que essa nova, que já não é tão nova assim, né? A tecnologia está trazendo para nossas crianças, qual a sua repercussão, quais as suas vantagens, mas também desvantagens. Conosco hoje, Dr. Antônio Carlos de Farias, é neuropediatra ou neurologista infantil e especialista em desenvolvimento, não é mesmo, Antônio Carlos? E eu queria muito falar com você sobre isso, né? A tecnologia, isso que nós não podemos evitar para as nossas crianças, mas o que esse uso tem feito, o que dentro da neurologia, dentro das neurociências, a gente pode perceber com essa invasão, né? Porque hoje, na maioria dos domicílios, mesmo de classes menos favorecidas ou nas escolas, nós temos o uso e muitas vezes o abuso da tecnologia. Então, essa discussão hoje sobre benefícios e malefícios do uso da tecnologia, nós já temos claro que toda criança hoje tem acesso a essa tecnologia. Existem pesquisas mostrando que mais de 90% dos lares de crianças de classe A, B, C e D, né, possui algum aparato de tecnologia, tablet, telefone celular, computadores. Sim. Então, essa discussão se deve usar ou se não deve usar já se tornou obsoleta, né? A grande discussão é como utilizar a tecnologia. E é óbvio que a tecnologia ela tem impacto, sim, sobre o desenvolvimento cerebral, né? O cérebro ele é moldado ao longo da nossa existência pela interação social. E o uso de qualquer tipo de tecnologia, ou não tecnologias, vamos dizer assim, ele está moldando esse cérebro para que a criança possa, paulatinamente, ir se adaptando ao meio que ela está inserindo. Certo. Então, o que nós temos, e já falamos em programas anteriores, é que esse uso, né, e muitas vezes abusivo, do computador, dos iPads, dos iPhones e tudo mais, não mudou muito a evolução da inteligência das crianças. Pesquisas na nossa escola pública do Estado mostram que não houve aumento do rendimento dessas crianças com a introdução dos computadores nas escolas. O que você pensa sobre isso? O que você pode nos dizer sobre isso? Bastante pertinente esse comentário, que, na verdade, o que nós observamos assim nos testes que se fazem ao longo de gerações, que se você for acompanhando ao longo das gerações, por exemplo, nós falamos muito do teste de QI, nós sabemos que houve, se você pegar o avô, o pai e os filhos atuais, houve uma evolução de 9 a 15 pontos nesses testes em relação à melhora de performance cognitiva. Agora, paradoxalmente, o que se observa é que se essas crianças se tornaram mais precoces na capacidade de leitura, mais precoces na resolução de problemas matemáticos, elas ainda se batem muito na resolução, por exemplo, na interpretação de textos. Sim. Elas se batem um pouco nessas questões de conceitos abstratos mais complexos. Então, elas sabem um pouco mais precocemente, mas elas são menos resolutivas dos problemas da vida real. Interessante isso, né? Porque muitas vezes você pode ter um resultado acadêmico e isso a gente vê muito em pré-escola, onde se exigem hoje resultados acadêmicos de crianças muito pequenas e elas perdem aquele tempo do criar, do evoluir no seu próprio eu, né? Na sua evolução pessoal, e daí ela consegue escrever o nome, mas não consegue entender o que escreve, né? Então,
me parece que essa exigência e essa exposição à tecnologia não pode vir sozinha. O que nós discutimos em pediatria, em psicanálise, é como se faz, que uso se faz da tecnologia. Nós estávamos falando no outro dia sobre tecnologia e violência. E muitas vezes nós temos crianças expostas a esses aparelhos, a essa informação de um mundo globalizado, sem muita supervisão. É que assim, Lucília, nós temos que estar atento não à tecnologia em si, mas o conteúdo do que ela veicula, né? Então, por exemplo, no que tange a parte de games, né? Há muito games positivos, educacionais, que estimulam o sentido de memória, de atenção e linguagem. E há games que eles estimulam também o pensamento violento, o uso compulsivo, a impulsividade, a demanda de gratificação imediata, a demanda da resolução rápida e fácil das coisas. Então, assim, as crianças, quando elas começam a ter uma certa impaciência, uma certa desmotivação para atividades que demandam um pouco mais de esforço cognitivo, então, assim, isso começa a ter um viés negativo para o desenvolvimento da criança. Um outro aspecto é que são sempre games ou de conteúdos estruturados, né, onde a criança ela não pode, muitas vezes, desenvolver a imaginação, como quando se lê um livro infantil, onde você imagina o personagem, a cor, o cheiro, o sabor. Então, esse sentido de imaginação, muitas vezes, fica um pouco prejudicado. Mas é óbvio que isso depende muito do conteúdo do que se está vinculando e não da tecnologia em si. Sim, e do tempo de uso, né? E para que serve? Nós conversamos outro dia com um psiquiatra de crianças, o Dr. Maurício, e discutimos exatamente isso. Me parece que para que se usa, né? E muitas vezes se tem esses aparelhos como babás eletrônicas ou como aquela ocupação de a criança conseguir ficar, vamos dizer, sem demandar uma atenção imediata. Mas, na verdade, ali ela deveria ter uma atenção e uma supervisão, não é verdade? Nós discutimos muito isso com os pais, né? Por exemplo, quando você pega os smartphones, né? A maioria dos smartphones hoje tem conteúdos que os pais utilizam como babá eletrônica dos filhos. Então, muitas vezes, a família está num restaurante para um jantar, sim, a criança está ali para interagir com a família coloca um smartphone e a criança, às vezes, fica ali naquele game, né? E muitas vezes a conversa se desenrola e a criança fica como um ser à parte na situação. Então, é óbvio que você tem, entre os próprios adolescentes também isso é muito comum. Hoje nós vemos assim grupos grandes de adolescentes reunidos em praças, em ambientes fechados, né? Uma roda de adolescentes, cada um com o seu smartphone, muitas vezes conversando um com o outro na mesma roda, assim, muito mais de forma virtual do que pela interação face a face. Então, isso, claro que tem implicações, né? Porque todo o nosso processo de desenvolvimento cerebral, por exemplo, quando você está fazendo algum tipo de uma conversação, por exemplo, ou uma atividade, se você está movimentando o braço, você usa uma determinada área do cérebro, certo? Essa mesma área do cérebro que você está usando para movimentar o seu braço, o meu cérebro, que sou o seu interlocutor, percebe e ativa essa mesma área no meu cérebro também, que nós chamamos de células em espelho. Então, isso é válido tanto para aspectos motores, como para aspectos emocionais. Sim. Então, a interação face a face é muito importante ao longo do desenvolvimento da criança para ir moldando esse cérebro. Então, a gente fala tanto da moldagem, vamos dizer assim, biológica, como da moldagem comportamental. A criança, muitas vezes, ela é muito mais atenta ao que ela ouve e sente, a sua expressão facial, do que, muitas vezes, ao conteúdo do que se passa para ela, né? Então, muito mais a observação do que você faz do que você fala, por exemplo. Sim. Né? Tanto que eu, como pediatra, né, eu observo desde muito pequeno crianças de 3, 4 anos sentando como o pai senta, né, os menininhos, então, tendo as atitudes na cadeira e tentando falar isso que não é passado como um ensinamento,
mas sim como uma transmissão passiva. Veja, quando você fala isso do restaurante, eu entendo bem, eu vejo muito isso, que pena, porque nós estamos no meio de famílias que dizem não ter tempo. E quando tem tempo, a criança fica isolada, não é assim? Eu procuro assim, não ser radical com a tecnologia. Eu acho que nós temos que usar a tecnologia sempre a nosso favor. Né? Agora, o que nós temos que passar para as famílias, que isso tem que ser muito bem equilibrado com o real, com o concreto. A criança ela tem que ter um certo tempo livre para brincar, imaginar. Ela tem que ter um tempo mais organizado, uma rotina sistematizada, dividindo o seu tempo entre a tecnologia, as atividades de escola, as atividades esportivas. Quer dizer, a criança tem que ser plural nas suas atividades, né? E não, muitas vezes, como nós vemos com muita preocupação, crianças que ficam 8, 10 horas num jogo de game, né? Muitas vezes um jogo que nem há interação com outra criança, né? Onde a criança ela vive num universo particular, né? Então, isso, claro, que tem repercussões do ponto de vista de desenvolvimento emocional e de sociabilização. Olá, estamos de volta então com o programa Sem Brincadeira, falando hoje sobre crianças high-tech, o mundo infantil, os adolescentes, hoje envolvidos em tanta coisa nova, que muitas vezes a geração anterior não sabe lidar tão bem quanto os nossos pequenos. E o que isso pode influenciar para o bem ou para o mal a nossa infância e adolescência? Conosco, Dr. Antônio Carlos Farias, neurologista infantil, e falávamos então no primeiro bloco de estímulos, daquilo de não focar, né, numa atividade só, da importância. Mas eu queria conversar agora, Antônio, sobre a violência. Muitas pessoas, muitas pesquisas dizem seria assim como se fosse uma dessensibilização, né? Que a exposição progressiva a conteúdos violentos acaba por tornar aquilo banal, comum. Como ver cenas de violência na televisão, né? Muitas vezes você vê guerras, por exemplo, ao vivo, onde parece que você está assistindo um jogo de game, né? Sim. E não parece que ali está morrendo pessoas. Mas essa questão é um ponto muito debatido na neurociência, porque o cérebro, ele ao longo do desenvolvimento, ele foi moldado para detectar situações de perigo, para que o indivíduo tenha o sentido de defesa e ataque. Então, nós temos estruturas cerebrais que, muitas vezes, elas são acionadas muito antes no que você percebe algo violento, algo agressivo, o seu organismo, ele já, por exemplo, o seu coração aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila, o pulso dispara, tudo no sentido de preparar o indivíduo para o sentido de reação e defesa. E até essas variáveis são muito utilizadas por exemplo, quando você faz interrogatórios, né? Que basicamente a pessoa ela exprime determinado tipo de situação e você vai monitorizando essas variáveis de frequência cardíaca para ver que se há uma variação, muitas vezes não percebido conscientemente, né, pelo intelectual. Então, exatamente. Então, as pesquisas mostram, por exemplo, que quando a criança vai sendo exposta a cenas violentas, a jogos agressivos, nas fases iniciais, ocorre esse processo, ela vê uma cena violenta, aumenta a frequência cardíaca, dilata a pupila. À medida que ela vai sendo exposta àquela situação, ela já não... é como se o nosso sistema de alarme cerebral, ele se habituasse àquele tipo de situação e, com o tempo, já não ocorrem mais essas reações. Então, o que a neurociência mostra é que há um embotamento, como se uma habituação àquela situação de violência. Então, é como se diz na música, a morte não causa mais espanto, né? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com esse tipo de situação que nós estamos expondo os pequenos, né? Sim.
E as imagens são fantásticas, né? Os desafios, o que se percebe também nos jogos, o bem e o mal, tem ações semelhantes, né? Então tem o herói e tem o anti-herói, ou tem o que é o do mal. As crianças pequenas falam do bem e do mal, esse é do bem, esse é do mal. Mas o do bem pode matar tanto quanto o do mal. Exatamente. Na cabeça da criança, assim, o sentido da preservação da vida, o sentido que isso vai ficando mais ou menos em segundo plano, né? Porque sim, tanto o bom como o mal, elas podem realmente cometer a violência, né? E se eu sou uma criança boa, eu posso, às vezes, ser violento no sentido de defesa e ataque, né? Outro aspecto que precisa ficar claro é o sentido de pensamento mágico, né? Aquilo que nós sabemos. Uma criança de 4, 5 anos, né, ela não brinca de super-homem, ela é o super-homem, né? Então, assim, esse discernimento do real e do imaginário naquilo que ela está vendo na tela, muitas vezes não é uma questão assim tão clara na cabeça dela. Sim, com certeza. Eu atendi em psicanálise semana passada um menino que ele dizia: não tem problema, se eu fizer tudo errado, eu vou morar nessa galáxia. Ele estava com o jogo, mas como você vai, né? Eu pego minha nave e vou, e tua família, eu levo junto, porque ele era o poderoso, ele era o herói daquele jogo que ele joga e que no final, quanto melhor ele for, mais pessoas ele mata, né, do inimigo. E tem muitos estudos assim, neurociência, estudos muito interessantes assim, que você vai mapeando as áreas cerebrais com ressonância magnética funcional e que você vai observando as áreas cerebrais dessas crianças que vão sendo estimuladas à medida que ela está tendo a percepção da violência ou que ela está interagindo com aquela situação violenta. E realmente assim são as mesmas áreas cerebrais que são ativadas em pessoas de comportamento violento, né? E nós sabemos que neurônios que são estimulados, né, eles vão incorporando o aprendizado, né? Então, assim, de uma certa forma, a criança ela começa a ficar um pouco mais violenta se você está expondo ela de forma constante a jogos de conteúdos violentos. Sim, a gente sempre se preocupou muito com famílias onde existe uma violência intradomiciliar, a violência doméstica, que é destruidor para uma criança, né? Ver seus pais discutindo, brigando em qualquer nível, né, de discussão. Agora, aí a gente tem uma violência silenciosa, né? Porque a doméstica ela é escandalosa, todo mundo sabe, os pais têm conhecimento disso. E me parece que hoje é muito pouco valorizado essa que vem pelos jogos, que vem por isso, e até a nível globalizado, né? Será que aquele que está lá no Japão vai conseguir ter um número maior de pontos do que eu, né? Então, eu tenho aí também os desafios dentro disso que é a violência. Quanto mais violenta a criança conseguir ser no seu jogo, maior número de pontos e sucesso ela vai fazer. Isso você observa também? Observamos, sim. É sempre uma preocupação nossa quando nós estamos atendendo crianças com comportamento agressivo ou crianças que começam a ter uso compulsivo de jogos. É sempre a orientação à família com esse sentido de que os jogos, sejam eles realizados com um amigo a longa distância que essa criança nunca viu, né? Sim. Que a criança comece a entrar nessas questões virtuais com os amigos reais também. Então, às vezes essa violência é praticada contra o amiguinho japonês que está lá do outro lado do mundo e que eles fazem esse tipo de interação pela violência. Uhum. E muitas vezes eu pergunto sempre para a família, ele joga nesses jogos para o amigo da escola? Né? Tipo assim, aquele amigo da escola que ele encontra no dia a dia, ele encontra com esse amigo também no jogo, né? Então, assim, é muito importante esse tipo de observação, né? Que faz com que... Porque quando a violência é entre aspas, com alguém da minha vida real que eu conheço, eu vou refletir um pouco mais, né? Uhum. Então, assim, matar, né, virtualmente alguém que eu não conheço é diferente de matar alguém virtualmente que está
a minha vida dia a dia, né? Então, essa é uma questão muito importante, né? É que, na verdade, nós precisamos, assim, trazer essas crianças para a vida mais de interação social. O brincar lúdico, jogar futebol, o brincar de casinha, o brincar de boneca, também faz parte desse desenvolvimento imaginário da criança, né? E também nós não podemos negar que essa tecnologia está aí, que essa tecnologia está presente na escola. Muitas vezes a criança, quando ela não utiliza esse tipo de situação, ela também sofre um isolamento no seu ambiente escolar, né? Porque ela começa a se sentir diferente dos outros, né? Então, tanto a escola como a família, eles têm que saber harmonizar um pouco todos esses tipos de situações que no longo prazo são muito importantes para o desenvolvimento da criança como um todo, né? Sim. E você falou, né, disso do brincar, né? E sempre se teve que o brincar é o treino da idade adulta, né? Então, a criança brinca de carrinho, brinca de boneca, por isso homens têm mais dificuldade de pegar os bebês, porque no começo, né? Porque não brincaram de boneca como deviam, né? Então, de qualquer jeito, quando eu entrego um game que eu não controlo, também é um treino, né? De como reagir. Claro, não pensamos que essas crianças todas vão sair matando por aí, mas vão ter a violência como uma coisa possível e de fácil acesso na sua vida. Agora, assim, só fazendo um contraponto, assim, porque às vezes a gente também passa uma imagem muito negativa dessas questões. É importante ressaltar que nós utilizamos muito, hoje na área de reabilitação, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com transtorno de atenção. Nós temos lá um software que se chama treinamento computadorizado da atenção, onde através dos jogos você vai melhorando a capacidade da criança de memória, de atenção, o raciocínio matemático. Então, assim, mas isso tem um tempo específico que nós utilizamos a tecnologia. Você se preocupa com o sentido de postura, você se preocupa com a forma como a criança, para não fazer lesão por esforço repetitivo, né? Outro aspecto, com os horários, a família também tem que estar atenta com isso, né? Porque a maior parte desses jogos, eles têm lá na tela determinados tipos de luminosidade que atrapalham o sono. Quando a criança começa a usar isso muito tarde da noite, interfere muitas vezes com a qualidade do sono, a criança acorda mais irritada, mais agressiva. Então, assim, o que é importante passar para as famílias? O uso racional, né? Como tudo, né? Sim, com certeza, né? Porque não podemos evitar um avanço que pode ser muito útil, né? Sim. Ontem eu escutava uma pessoa dizer, não temos mais dúvidas no mundo, né? Porque você acessa a internet e você pesquisa, né? Então, é um mundo diferente. Aí vem outra crítica, né? Porque hoje em dia o conhecimento ele é amplo, mas ele é superficial. Sim. Então, assim, quando você vai observar os adolescentes que fazem muito pesquisa, por exemplo, pela internet, você observa que se você monitoriza uma criança especificamente, você vê que ela fica no máximo 3 a 4 minutos em cada ambiente de pesquisa. Então, ela sabe um pouco sobre cada tema, mas nada muito profundo sobre esse tema. Sim. Né? Então, isso vai gerando também um conhecimento fragmentado. Sim. Nós estamos terminando o nosso programa. Eu agradeço muito você ter aceitado o meu convite, né? Eu vou agradecer em nosso nome às pessoas que nos acompanharam. Esse programa vai estar disponível no site da TV da UFPR. É um programa Sem Brincadeira. A gente agradece muito, em nome do Dr. Antônio Carlos, neurologista de crianças, em meu nome, do Grupo Dedica. A gente deixa um recado. Que bom que a gente avança na tecnologia, que bom que a gente tem mais instrumentos, mas eles têm que vir na medida certa e de jeito nenhum eles poderiam substituir o carinho, o afeto, a atenção dos pais. Até o próximo programa.